rodada do Campeonato Brasileiro e o Fluminense ganhou o jogo pelo placar de 4-1, com os meninos de Xerém aí brilhando mais uma vez. A nossa correspondente disse que o melhor jogador foi o João Pedro, que fez 2 gols na partida, e o Danielzinho foi o pior jogador pelo lado do Fluminense. Nossa correspondente coloca que o Fluminense foi muito mais agressivo que nas últimas partidas, por isso teve sucesso e venceu a partida. Já pelo lado do Cruzeiro, a nossa correspondente disse que todos os jogadores fizeram uma péssima atuação, porém, entre eles, o João Pedro, o Pedro Rocha, foi um dos melhorzinhos. Nosso correspondente coloca que, mais uma vez, o Cruzeiro perde uma partida pelo Campeonato Brasileiro com erros bobos e que a torcida está com uma pulga atrás da orelha para saber o que está acontecendo, que o futebol do Cruzeiro está morrendo. Palmeiras e Santos terminou pelo placar de 4-1 para o Palmeiras. Nossa correspondente do Palmeiras disse que o Palmeiras vem jogando o melhor futebol da era do Filipão. Ela destaca que os melhores jogadores foram o Felipe Melo e o Dudu. Quanto ao pior jogador, não teve. Pelo lado do Santos, nossa correspondente disse que o pior jogador foi o Diego Pituca. E os melhores jogadores da parte do Santos foi o Carlos Sanches, o Soteldo, o Derlis Gonzalez e o Vanderlei. Ela disse que a rotação feita pelo São Paulo para esse jogo não funcionou muito bem. Com isso, o Santos perdeu a partida por 4-0. Outro confronto muito bom foi Atlético e Flamengo. Eu sou suspeita a falar. Mas, enfim, foi um jogo muito bom de se ver. O Galo venceu a partida pelo placar de 2-1. O melhor jogador da partida foi o Vitor. E o Galo, mesmo com um jogador a menos todo o segundo tempo, conseguiu segurar o ataque do Flamengo e venceu a partida pelo placar de 2-1. O pior jogador não teve. Todos foram de regular para cima. Já a correspondente do Flamengo disse que o pior jogador da partida foi o Gabigol e o melhor foi o Cuellar. Ela disse que, mesmo com o Flamengo o segundo tempo todo com 1 a mais, pressionou o Galo, mas não conseguiu marcar. Entre Bahia e São Paulo, a nossa correspondente do São Paulo traz que o pior jogador foi todos, menos o Thiago Volpe. O Thiago Volpe, para ela, foi o melhor jogador da partida. Ela disse que o São Paulo não fez uma boa partida e já acumula o segundo empate dentro de casa. E acabou também sendo surpreendido pelo esquema do Bahia. O Bahia foi para o jogo com 3 volantes e, segundo ela, dificultou a criação do São Paulo. Já a nossa correspondente do Bahia disse que o pior jogador foi o Fernandão, porque perdeu muitos gols. E o melhor jogador foi o Arthur Vitor e o Gregory. É o primeiro ponto que o Bahia conquista fora de casa e ela disse que poderia até ter saído com o triunfo pelo fato de estar com 1 a mais e também pelo contexto que se encontrava a partida. O Bahia muito mais ofensivo do que o São Paulo. O Atlético Paranaense recebeu o Corinthians com o time todo reserva. A equipe rubro-negra perdeu para o Corinthians pelo placar de 2-0. Segundo a nossa correspondente do Atlético Paranaense, o pior jogador foi o Braia e o melhor jogador foi o Lucas. Já pelo lado do Corinthians, a nossa correspondente diz que não teve nenhum pior jogador e o melhor jogador foi o Cássio. Ela disse que o Corinthians jogou bem fora de casa e teve jogadores voltando e a mudança está aparecendo. O Vasco recebeu a equipe do Avaí e empatou pelo placar de 1-1. Segundo a nossa correspondente, os melhores jogadores foram o Ricardo Graça, Sidão e o Rossi. E todos os outros foram os piores jogadores da partida. Nossa correspondente coloca aqui para o Vasco promover o Sub-20 e diz fora Capelo. O Vasco fez uma das suas piores partidas desse ano, segundo a nossa correspondente, e ficou apenas no empate dentro de casa. O Fogo foi até Goiânia enfrentar a equipe do Goiás e perdeu a partida pelo placar de 1-0. Segundo a nossa correspondente, o pior jogador do Botafogo foi o Diego Souza e o melhor jogador foi o Gatito Fernandes. Segundo a nossa
correspondente, o setor defensivo não funcionou muito bem, o time não teve muitas oportunidades e o Goiás foi superior e fez o resultado. Pelo lado do Goiás não temos correspondente, então se você conhece alguém, indique pra gente. O Ceará recebeu o Grêmio lá na Arena Castelão e o Ceará venceu a partida pelo placar de 2-1. Segundo a nossa correspondente, o melhor jogador do Ceará foi o Thiago Galhardo e o pior jogador foi o Matheus Sobral. Ela disse que o Ceará se impôs em campo e mereceu a vitória. Já a nossa correspondente do Grêmio disse que o pior jogador foi o Michel e o melhor jogador foi o Everton, pelo lado do Grêmio. E que o Grêmio fez mais um jogo péssimo, por isso saiu com a derrota de 2-1 aí para o Ceará. Confrontos também pela Série A do Campeonato Brasileiro foi Inter CSA. A partida terminou 2-0, com gols aí de Edenilson e Nonato. E também teve Chapecoense e Fortaleza. A Chape perdeu em casa por 3-1 para o Fortaleza. O gol da Chape foi do Rildo e do Fortaleza foram 2 do Marcinho e 1 do Oswaldo Filho, terminando a partida aí em 3-1. Resultados, vamos para a classificação da rodada. O Palmeiras é o líder com 13 pontos, o Galo aí está em segundo lugar com 12 pontos, o São Paulo está em terceiro com 11 pontos, o Santos está em quarto com 10 pontos, o Internacional, o Goiás e o Botafogo se encontram com 9 pontos e está aí na quinta, sexta e sétima colocação. O Flamengo e o Atlético Paranaense na nona e na 10ª colocação está com 7 pontos. O Bahia também na 11ª colocação também está com 7 pontos. Depois temos aí o Ceará, o Fluminense, o Fortaleza e o Cruzeiro com 6 pontos na 12ª, 13ª, 14ª e 15ª colocação. Na portinha da zona de rebaixamento temos aí a Chapecoense, que está com 4 pontos. Já na zona de rebaixamento tem o Avaí e o CSA, que está com 3 pontos. O Grêmio e o Vasco, que está com 2 pontos apenas. Aqui em 2 confrontos de outra série, Série B e Série C, o Vitória recebeu o São Bento e perdeu a partida pelo placar de 3-1. O pior jogador foi o Capa e, segundo ela, não teve nenhum melhor jogador. Segundo ela, o Vitória está rumo à Série C, que o time é muito safado. Já o Santa Cruz, pela Série C, recebeu o Sampaio Corrêa e empatou por 3-3 em casa. Segundo a nossa correspondente, o time tinha a obrigação de ganhar, porém não conseguiu. E o técnico Lestor Júnior foi desligado do time. Galera, visto que esse giro da rodada é baseado nas nossas opiniões, os clubes e os confrontos que não demos opinião é porque não temos correspondente. Se você conhece alguém desses times que estão faltando e quer indicar, chama no direct.